Traição, gravidez e segredos familiares. Meu mundo desabou quando descobri a verdade. Meu namorado engravidou uma colega, mas o golpe maior veio ao perceber que meu próprio irmão sabia de tudo. Entre lágrimas e confrontos, desvendei uma teia de mentiras que mudou minha vida para sempre. Uma jornada de dor, perdão e recomeço que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de onde está assistindo esta história que poderia ser a sua. Foi numa tarde chuvosa de sábado quando tudo desmoronou. Eu, Uma, professora universitária de 35 anos, dedicada e meticulosa, estava organizando nosso apartamento para receber meu namorado de 6 anos com um jantar especial. Encontrei um envelope com exames de ultrassom caído de seu paletó. O nome na etiqueta não era o meu, mas de sua colega de trabalho. A data indicava uma gravidez de 3 meses. O choque foi imediato, como um balde de água gelada. Meu mundo, cuidadosamente planejado, desintegrou-se em segundos. Ao confrontá-lo naquela noite, ele confessou entre lágrimas. Um caso de 6 meses com sua colega da firma de contabilidade. Disse que não sabia como terminar comigo, que ainda me amava. Enquanto suas palavras ecoavam pelo apartamento, notei seu celular vibrando constantemente. Mensagens do meu irmão, meu confidente, perguntando se ele já havia contado tudo. O segundo golpe veio. Meu próprio irmão sabia da traição há meses e decidiu proteger o amigo em vez da irmã. Esta é a história de um ano turbulento, onde cada certeza que eu tinha sobre amor, lealdade e família foi questionada e reconstruída. Sou uma mulher de rotinas, que planeja meticulosamente cada aspecto da vida, leal até o fim e com dificuldade para pedir ajuda mesmo nos momentos mais difíceis. Meu conflito interno mais profundo é entre a necessidade de manter o controle sobre minha vida e a aceitação de que algumas coisas simplesmente fogem ao nosso controle. No primeiro mês após a descoberta, sair da cama todos os dias parecia uma tarefa hercúlea. Acordava com os olhos inchados de tanto chorar durante a noite. Encarava o teto branco por longos minutos, antes de conseguir reunir forças para colocar os pés no chão. Tudo doía, o corpo, a alma, as memórias. A rotina que antes me trazia segurança agora parecia um cruel lembrete de tudo que havia perdido. Escovar os dentes, tomar banho, vestir-me. Cada ato cotidiano exigia uma energia que eu não tinha certeza de possuir. O condomínio onde morávamos, no coração de Porto Alegre, tinha olhos por toda parte. Um prédio de classe média alta onde todos se conheciam há anos, onde as festas de aniversário eram eventos comunitários e onde a fofoca corria mais, rápido que a água da chuva nas calçadas íngremes do bairro Moinhos de Vento. Vizinhas que faziam parte de grupos de oração da paróquia local começaram a trazer bolos e perguntar por que meu namorado não estava mais presente. Ele está viajando a trabalho, mentia eu, com um sorriso tão falso quanto a fidelidade dele. A cultura gaúcha, com seu senso de comunidade próximo, mas também com sua reserva característica, tornou o processo ainda mais complicado. Em eventos tradicionais, como o churrasco mensal do condomínio, cada ausência minha ou dele era notada e comentada como se fosse um acontecimento digno das páginas sociais do jornal local. Sabe, minha querida, um homem assim tão bonito e trabalhador não se acha mais hoje em dia. Quando ele volta dessa viagem? Perguntava a dona Jurema, de 78 anos, enquanto me servia mais um pedaço de bolo de laranja que eu não havia pedido. Engoli o bolo junto com as lágrimas e respondi: talvez nunca mais, dona Jurema. Descobri que a bagagem dele estava mais pesada do que aparentava. As noites eram as piores. Nosso apartamento, antes um refúgio aconchegante, transformou-se em um museu de memórias indesejadas. O sofá onde assistíamos séries abraçados aos domingos. A cozinha onde ele preparava aquele risoto de camarão, que era meu prato favorito nas datas especiais. A varanda onde tomávamos chimarrão observando o pôr do sol sobre o Guaíba. Cada canto guardava uma lembrança. Cada objeto contava uma história que agora parecia uma mentira elaborada. O silêncio era ensurdecedor. Antes, havia sempre uma música tocando. O som da televisão, nossas conversas sobre o dia. Agora, apenas o ruído distante da cidade e meus próprios pensamentos atormentados. Comecei a deixar a televisão ligada o tempo todo, mesmo sem assistir, apenas para preencher o vazio sonoro que a ausência dele deixou. Às vezes, acordava no meio da madrugada,
achando ter ouvido suas chaves na porta. Aquele tilintar característico, seguido pelo barulho da fechadura, apenas para me lembrar que aquele som não fazia mais parte da minha rotina. Nesses momentos, abraçava o travesseiro dele, que ainda guardava seu cheiro, e permitia-me chorar até adormecer novamente. Na manhã seguinte, com vergonha da minha fraqueza, lavava a fronha, como se pudesse lavar também as lembranças. Descobri que minha melhor amiga também sabia do caso, mas escolheu o silêncio para não me magoar, segundo ela. A traição agora parecia vir de todos os lados. Não quis ser a mensageira da má notícia, justificou-se Mariana, depois de 3 semanas sem atender minhas ligações. Seria mais fácil se você tivesse sido. Respondi com uma frieza que não reconhecia em mim mesma. Para piorar, meu ex-namorado e sua nova família mudaram-se para um apartamento no mesmo bairro, fazendo com que encontros inesperados no supermercado ou na farmácia fossem inevitáveis. No segundo mês, a realidade começou a se impor com mais força. A dor emocional passou a dividir espaço com preocupações práticas que não podiam mais ser adiadas. Era necessário reorganizar as finanças, mudar o nome no contrato de aluguel, dividir os bens adquiridos juntos. Nossa conta conjunta no banco precisava ser encerrada, o plano de saúde familiar cancelado, o seguro do carro transferido, a assinatura da Netflix, do Spotify, até a mensalidade da academia. Tudo estava entrelaçado, como se o sistema burocrático do mundo conspirasse para nos manter juntos através de papéis e contratos. Fiz uma planilha detalhada de tudo que precisava ser alterado ou cancelado, com datas, valores e procedimentos. Minha natureza metódica encontrou um estranho conforto nesse trabalho. Era algo concreto em que focar, algo que podia ser resolvido com ligações, e-mails e visitas a cartórios. Cada documento assinado, cada pertence embalado em caixas era como um pequeno funeral para os sonhos que construímos, mas também representava um passo em direção à minha nova realidade. A divisão dos bens foi surpreendentemente civilizada. Eduardo apareceu em um domingo chuvoso, quando sabia que eu estaria na casa dos meus pais. Deixou uma lista detalhada do que havia levado e do que considerava meu. Ao lado de cada item disputável, escreveu: "Podemos conversar." O gesto, embora prático, carregava uma delicadeza que me pegou desprevenida. Passei a tarde categorizando itens em dele, meu e nosso, com uma objetividade clínica que me assustou. A parte prática, ironicamente, foi a mais fácil. A burocracia não pergunta se seu coração está partido. Ela apenas exige assinaturas e documentos em ordem. Os formulários não têm um campo para motivo da separação, traição com gravidez. Os atendentes de telemarketing não se importam com sua voz embargada quando você liga para cancelar o plano familiar. O mundo segue girando, implacável, exigindo que você acompanhe seu ritmo. Minha chefe no departamento de literatura comparada da universidade percebeu meu estado e ofereceu uma licença. "Helena, você não está bem. Ninguém esperaria que estivesse. Tire um tempo para si mesma", insistiu a professora Berenice, com seus óculos de tartaruga e o sotaque carregado dos descendentes de alemães do interior do estado. Recusei com uma convicção que surpreendeu a nós duas. O trabalho era o único lugar onde eu ainda me reconhecia, onde minha identidade não estava atrelada à namorada de ou irmã de. Era a professora doutora Helena Azambuja, especialista em literatura latino-americana contemporânea, e não a mulher traída, a irmã abandonada, a filha que todos achavam que precisava ser protegida. A sala de aula tornou-se meu refúgio. Quando discutia as nuances do realismo mágico de Garcia Marques ou as camadas de significado nas metáforas de Clarice Lispector, o buraco no meu peito parecia menos profundo. Os alunos, em sua maioria, alheios à minha situação pessoal, me tratavam com a mesma mistura de respeito e camaradagem de sempre. Suas dúvidas, seus insights, o brilho nos olhos quando compreendiam um conceito particularmente complexo, tudo isso me ancorava no presente. Entre aulas sobre Machado de Assis e Virginia Woolf, conseguia respirar por algumas horas. Mergulhava nas vidas fictícias dos personagens, em seus dilemas morais, em suas escolhas impossíveis. Dom Casmurro me parecia agora um companheiro de infortúnio, obcecado com uma traição que talvez nunca tenha ocorrido.
Mrs. Dalloway e sua vida de aparências sociais perfeitas escondendo turbulências internas ressoava como nunca antes. Os personagens fictícios tornaram-se mais reais e confiáveis do que as pessoas ao meu redor. Eles não mentiam, mesmo quando eram narradores não confiáveis. Sua própria falta de confiabilidade era honesta em sua construção. Não traíam minha confiança. Não fingiam lealdade enquanto conspiravam pelas costas. A literatura, que sempre foi minha paixão, transformou-se em terapia. Nas noites mais difíceis, relia passagens de meus livros favoritos como quem busca conselho com velhos amigos. No terceiro mês, quando finalmente comecei a respirar novamente, minha mãe foi diagnosticada com um câncer de mama que exigia cuidados constantes. Ironicamente, meu irmão, o mesmo que escondeu a traição, sugeriu que voltássemos a morar na casa de família para cuidar dela, forçando-nos a uma convivência diária. É o melhor para a mãe, ele argumentou como se súbito tivesse se transformado no filho exemplar. E desde quando você se importa com o que é melhor para alguém além de si mesmo? Perguntei, mas acabei concordando. Por ela, não por ele. A casa da minha infância no bairro Moinhos de Vento, com seu jardim de hortênsias azuis e a vista para o Guaíba, agora parecia um campo minado emocional. Cada jantar silencioso, cada tentativa forçada de normalidade, era um exercício de autocontrole. Meu irmão, Felipe, tentava iniciar conversas, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse conspirado contra a minha felicidade com quem eu mais confiava. Foi durante este período de tensão que descobri, através de um comentário casual de minha mãe, que meu ex-namorado havia pedido a bênção do meu pai para me pedir em casamento apenas 2 semanas antes de eu descobrir sua traição. Ele veio aqui tão animado, mostrou até o anel que havia escolhido. Contou mamãe enquanto fazíamos seu curativo. O anel que eu nunca vi, a proposta que nunca veio, a vida que nunca existiria. As sessões de quimioterapia da minha mãe tornaram-se um estranho refúgio. No hospital, entre pessoas lutando contra doenças muito maiores que desilusões amorosas, ganhei perspectiva. Sabe, filha, disse mamãe, após uma sessão particularmente difícil, a pior dor não é a que sentimos, mas a que causamos aos outros sem perceber. Não soube dizer se ela falava do meu irmão, do meu ex, ou se era apenas o efeito da morfina falando. Em casa, a tensão crescia. Felipe evitava ficar sozinho comigo, mas uma noite, enquanto mamãe dormia sob efeito dos medicamentos, o confrontei na cozinha antiga com seu fogão a lenha que ninguém mais usava. Por quê? Perguntei simplesmente. Ele fitou a xícara de chá em suas mãos, como se ali estivesse a resposta. Pensei que você descobriria de qualquer jeito. Achei que seria melhor vindo dele. E quando isso não aconteceu? Quando percebeu que ele não tinha coragem? Insisti. Felipe suspirou profundamente. Então me vi preso entre a lealdade a um amigo e o amor pela minha irmã. Ri, um riso seco e sem humor. E escolheu o amigo. Não era uma pergunta. O 4º mês trouxe a primavera para Porto Alegre, mas o florescer das cerejeiras no parcão contrastava com o inverno persistente dentro de mim. As dores físicas da minha mãe diminuíram, mas as emocionais entre nós só aumentavam. Meu pai, homem de poucas palavras e muitas ações, observava tudo com olhos preocupados. Um dia, ao me ver chorando sozinha na varanda, sentou-se ao meu lado e, sem dizer nada, pegou minha mão. Ficamos assim por quase 1 hora, em silêncio. Foi o gesto mais reconfortante que recebi em meses. No meio do ano, quando o frio gaúcho intensificava-se, descobri que a gravidez da colega era de risco, e meu ex estava enfrentando sérias dificuldades financeiras e emocionais. Soube disso, por acaso, ao encontrar minha tia Ivone, enfermeira-chefe no Hospital Moinhos de Vento. Aquele teu ex-namorado apareceu lá ontem. Parecia um fantasma de tão abatido, comentou ela enquanto regava as begônias do jardim da minha mãe. A moça está com pré-eclâmpsia, muito grave. Apesar da mágoa, vi me oferecendo ajuda através de contatos no hospital onde tia Ivone trabalhava. Este gesto abriu espaço para uma conversa honesta entre nós pela primeira vez. Encontramo-nos no café do hospital, território neutro e público o suficiente para evitar cenas. Eduardo estava irreconhecível.
olheiras profundas, barba por fazer, a postura sempre impecável, agora curvada pelo peso das consequências. Não esperava isso de você, disse ele encarando o café preto intocado. Nem eu esperava isso de você, respondi, surpreendendo a mim mesma com a ausência de rancor na voz. Falamos sobre tudo, sobre como ele se envolveu com Amanda durante uma viagem de trabalho a Gramado, sobre como mentiu para nós duas, sobre como o medo de me perder o paralisou até que fosse tarde demais. A colega, que eu jamais havia conhecido pessoalmente, entrou em contato para agradecer, revelando que meu ex havia mentido para ela também, dizendo que nosso relacionamento já estava terminado quando começaram o caso. Só descobri a verdade quando vi a data da sua última publicação juntos nas redes sociais. Escreveu ela em uma mensagem direta que li e reli dezenas de vezes antes de responder. As duas fomos enganadas, então. Respondi finalmente. Espero que seu bebê nasça com saúde. O 5º mês foi de reconstrução, tijolo por tijolo, como quem ergue uma casa após um incêndio devastador. Aluguei um pequeno apartamento perto da universidade, um espaço só meu, sem fantasmas, sem memórias compartilhadas. A primeira noite foi estranha. O colchão novo, o cheiro de tinta fresca, a acústica diferente. Sentei-me no meio da sala, vazia, cercada por caixas ainda fechadas, e chorei. Não de tristeza desta vez, mas de alívio. Ali, ninguém me olharia com pena. Ninguém tocaria a campainha para trazer um bolo e extrair detalhes sórdidos disfarçados de preocupação. Retomei. A academia que havia abandonado quando o relacionamento começou a ocupar todo o meu tempo livre. Redescobri o prazer da exaustão física, da endorfina liberada após uma corrida intensa, do foco absoluto necessário durante as aulas de pilates. Meu corpo, que por meses parecia apenas um veículo para minha dor, voltou a ser fonte de prazer e orgulho. Comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres em transição de vida, indicado pela psicóloga que finalmente aceitei consultar. Às terças-feiras, num porão de igreja no bairro Cidade Baixa, compartilhávamos histórias, lágrimas e, eventualmente, risadas. Havia a bancária recém-divorciada, depois de descobrir que o marido levava uma vida dupla em outra cidade. A médica que abandonou uma carreira promissora para cuidar do pai doente. E agora, aos 50 anos, tentava recomeçar. A jovem viúva com 2 filhos pequenos. Histórias diferentes, dores semelhantes, a mesma busca por reconstrução. Nossa sociedade ensina mulheres a serem esposas, mães, cuidadoras, mas não ensina o que fazer quando esses papéis são bruscamente removidos, disse a facilitadora do grupo numa das sessões. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Eu havia construído tanto da minha identidade ao redor do relacionamento com Eduardo, que quando ele desapareceu, fiquei temporariamente sem saber quem era. As tradições gaúchas, que antes me traziam conforto, tornaram-se um desafio. O Rio, Grande do Sul, com seu orgulho regionalista, suas danças típicas, seus costumes arraigados, parecia agora um campo minado social. Como participar dos eventos da Semana Farroupilha sem esbarrar em todos que conheciam minha história e tinham uma opinião sobre ela? Como comparecer aos churrascos dominicais na casa dos tios, onde inevitavelmente alguém perguntaria por Eduardo? Como explicar minha ausência nas comemorações do aniversário da cidade, quando nossa família sempre esteve presente desde que me entendo por gente? Depois de dias remoendo a questão, decidi enfrentar os fantasmas de frente. Não serei eu a me esconder, disse ao meu reflexo no espelho, enquanto ajustava o colar de pérolas que havia ganhado da minha avó. Compareci ao baile do CTG Estância da Amizade, usando o vestido vermelho que guardava para ocasiões especiais. Um tecido fluido que dançava em torno do meu corpo, cor de sangue, cor de vida. Cheguei sozinha, de cabeça erguida, cumprimentando, a todos como se nada tivesse acontecido. O salão decorado com bandeiras do Rio Grande do Sul, o cheiro de churrasco e perfume misturados no ar, o som da gaita e da viola preenchendo o ambiente, tudo era familiar e estranho ao mesmo tempo. Senti os olhares assim que entrei. Dona Jurema cutucando Dona Elza, apontando discretamente em minha direção. Seu Osvaldo, o presidente do CTG, interrompendo momentaneamente sua conversa para me observar atravessar o salão.
Os rapazes mais jovens, primos distantes de Eduardo, sussurrando entre si. As olhadas de soslaio e os cochichos eram esperados. É aquela professora que o noivo engravidou outra. Dizem que o irmão dela estava envolvido também. Coitada, sempre tão certinha. Quem diria? Mantive a postura, aceitei um copo de vinho oferecido por um velho amigo do meu pai e observei a pista de dança se encher aos poucos. O que não esperava era o apoio silencioso de outras mulheres, algumas que também haviam passado por traições, outras que simplesmente reconheciam a coragem necessária para estar ali. Marta, prima em segundo grau que eu mal conhecia, aproximou-se e apertou minha mão sem dizer nada. Clara, esposa do sócio do meu pai, insistiu que eu me sentasse à sua mesa. Joana, professora de dança tradicional, convidou-me para uma roda de vaneira, aquela dança gaúcha que sempre me intimidou por exigir um parceiro. Quem precisa de homem para dançar? Brincou ela, puxando-me pela mão. Dançamos juntas, bebemos, juntas, rimos juntas. Compartilhamos histórias de desilusões amorosas, de recomeços, de força inesperada. Quando a banda tocou, o dia em que o gaúcho se curvou, aquela canção melancólica sobre resignação e coragem, cantamos em coro, com lágrimas nos olhos e sorrisos nos lábios. Aquela noite marcou o início da minha volta ao mundo, da minha ressurreição social. O inverno trouxe uma virada inesperada. Meu irmão revelou que escondeu a verdade porque acreditava que meu ex planejava terminar comigo de qualquer forma. Confessou que estava apaixonado pela mesma colega há anos, desde que trabalharam juntos, mas nunca teve coragem de se declarar. Seu silêncio foi motivado por um misto de lealdade ao amigo e ciúme reprimido. A confissão veio durante uma discussão, particularmente acalorada sobre os cuidados com nossa mãe. Você sempre foi a filha perfeita, a que nunca errou, a que sempre soube o que fazer, gritou Felipe, jogando na minha cara anos de ressentimento. Achei que pela primeira vez você sentiria o que é ser deixado para trás. Sua voz quebrou, na última frase, e percebi que por trás da raiva havia dor. Uma dor antiga que vinha muito antes da traição de Eduardo. É por isso que você nunca gostou de nenhum dos meus namorados? Perguntei, as peças se encaixando em um quebra-cabeça que eu nunca soube que existia. Felipe não respondeu, mas seu silêncio foi revelador. Não era ciúme fraternal que o motivava, mas um medo profundo de ser sempre a segunda opção, para nossos pais, para os amigos, para as mulheres que amou. No 6º mês, durante uma viagem a trabalho para apresentar um artigo em um congresso em Bento Gonçalves, permiti-me um breve romance com um professor visitante da Universidade de Buenos Aires. Foi libertador sentir desejo novamente, ser desejada sem o peso da história compartilhada. Martim não sabia sobre Eduardo, sobre Felipe, sobre a teia complexa de traições que havia me definido nos últimos meses. Para ele, eu era apenas uma mulher interessante em um congresso de literatura latino-americana. E por 3 dias, foi exatamente isso que fui. De volta a Porto Alegre, as coisas começavam a encontrar um novo equilíbrio. Minha mãe respondeu bem ao tratamento. Felipe e eu estabelecemos uma trégua frágil, mas funcional. E eu mergulhei no trabalho com renovado entusiasmo. Comecei a desenvolver um livro baseado em minha experiência, transformando a dor em palavras, a confusão em narrativa. Durante os tradicionais festejos de setembro, quando as famílias gaúchas se reúnem para celebrar a cultura regional, a tensão chegou ao ápice. No fandango promovido pelo CTG local, todos os envolvidos estavam presentes. Eduardo e Amanda, já no final da gravidez. Felipe, desconfortável, mas determinado a participar. Eu, tentando provar a mim mesma que poderia enfrentar qualquer situação. A comunidade, que valoriza a honra e a palavra dada, observava a nossa situação com interesse mal disfarçado. Foi ali, entre danças tradicionais e churrasco, que decidi que precisava reescrever minha história. Não como vítima de uma traição, não como irmã traída, mas como protagonista de minha própria vida. Quando Eduardo se aproximou para pedir uma dança, como exigia a tradição, aceitei. Os murmúrios ao redor eram quase ensurdecedores. Obrigado, disse ele enquanto nos movíamos ao som da gaita. Não fiz isso por você,
Respondi com sinceridade. Fiz por mim. Seus olhos mostraram compreensão. Talvez pela primeira vez desde que nos conhecemos. A dança terminou, nos separamos e senti um peso deixando meus ombros. Percebi então que o perdão não era um presente que eu dava a ele, mas um presente que dava a mim mesma. No 8º mês, recebi a notícia de que havia sido aprovada para um programa de pós-doutorado em Lisboa. Era a oportunidade perfeita para recomeçar, para me redescobrir longe dos olhares familiares e da história que me seguia como uma sombra em Porto Alegre. Ao contar para meus pais durante um domingo de mate no pátio, a reação foi mista. Mamãe chorou, papai assentiu, com orgulho contido, Felipe permaneceu em silêncio calculado. Mas e a mamãe? Quem vai cuidar dela enquanto você estiver longe? Questionou meu irmão mais tarde, quando estávamos a sós. A pergunta carregava uma acusação velada. Você poderia, por exemplo. Respondi sem me abalar. Seria uma ótima oportunidade para provar que se importa com alguém além de si mesmo. As palavras eram duras, mas necessárias. Por tempo demais aceitei o papel de cuidadora principal, de responsável emocional pela família inteira. No 9º mês, quando o bebê nasceu, recebi um convite inesperado para conhecê-lo. Hesitante, aceitei. No hospital, descobri que meu ex havia dado ao filho o 2º nome do meu pai, como uma homenagem à família que ele havia magoado. Arthur Carlos, apresentou ele, enquanto segurava o pequeno embrulho. Carlos, como meu pai. O gesto, embora confuso, abriu espaço para um perdão que eu não sabia que era possível. Amanda estava na cama do hospital, pálida mas sorridente. Aproximei-me com cautela, incerta do protocolo para tal situação. Obrigada por vir, disse ela, surpreendendo-me. Sei que não é fácil. Conversamos brevemente sobre o parto difícil, sobre os planos para o bebê, sobre o futuro incerto. Em nenhum momento falamos sobre Eduardo ou sobre o passado. Era como se tivéssemos feito um acordo tácito para focar apenas no presente, naquele pequeno ser que não tinha culpa de nada. Ao sair do quarto, encontrei Felipe no corredor. Seu rosto mostrava uma mistura de emoções que não consegui decifrar. Você veio, constatou ele, como se não acreditasse. Vim, respondi simplesmente. Caminhamos juntos até a cafeteria do hospital em um silêncio carregado de perguntas não feitas. Eu ia me declarar para ela, confessou ele finalmente, fitando o café que esfriava. Antes dele, sempre gostei dela desde a faculdade. A revelação, embora tardia, explicava muito. Por que não fez isso? Perguntei. Felipe deu de ombros. Medo. O mesmo medo que sempre me impediu de fazer qualquer coisa importante na vida. Nos últimos meses do ano, voltei a frequentar as rodas de chimarrão, no Parque Farroupilha, tradição que havia abandonado após a separação. Foi ali que reencontrei Martim, o professor argentino do congresso. Ele havia conseguido uma posição temporária na UFRGS e estava em Porto Alegre por um semestre. A conexão foi imediata, mas minha desconfiança criou barreiras iniciais que só começaram a ceder quando ele demonstrou paciência e transparência absoluta. Tenho medo de confiar novamente, confessei numa tarde, enquanto caminhávamos pelas margens do Guaíba. E eu tenho medo de alturas, mas ainda assim subo em aviões, respondeu ele com aquele sotaque portenho que me fazia sorrir. Não é sobre não ter medo, é sobre não deixar que ele te impeça de viver. O final do ano se aproximava, trazendo consigo as tradições natalinas que sempre foram importantes na minha família. Para minha surpresa, recebi um convite para ser madrinha de batismo de Arthur Carlos. A cerimônia seria realizada na mesma igreja onde meus pais se casaram, onde Felipe e eu fomos batizados. A circularidade da vida às vezes é desconcertante. O ciclo completou-se quando, durante a cerimônia de batizado, onde fui convidada como madrinha do filho do meu ex, um pedido que surpreendeu a todos, descobri documentos que provavam que meu irmão havia ativamente incentivado o caso, aparentemente para destruir meu relacionamento. Ao mexer na bolsa de Amanda para pegar um lenço, encontrei um envelope com e-mails impressos. Mensagens de Felipe para Eduardo, datadas de meses, antes da minha descoberta. Ela nunca vai te dar o que você precisa, dizia uma. Amanda é muito mais compatível com você. Sempre achei isso, afirmava outra.
A manipulação era evidente, calculada, fria. Esta revelação final reorganizou todas as peças do quebra-cabeça. Não era apenas ciúme ou lealdade mal direcionada. Era sabotagem deliberada. Confrontei Felipe após a cerimônia, mostrando-lhe os e-mails com mãos trêmulas de raiva. Esperava negação, justificativas, mais mentiras. Em vez disso, encontrei resignação. Achei que seria melhor para todos, disse ele a voz pequena. Melhor para você, você quer dizer, corrigi. Não, insistiu ele, finalmente me encarando. Melhor para você também. Ele ia te trair de qualquer jeito, apenas acelerou o processo. E ele nunca foi bom o bastante para você. A certeza em sua voz me desarmou momentaneamente. Isso não era uma decisão sua para tomar, respondi, a raiva dando lugar a uma tristeza profunda pela relação que nunca tivemos, pelo irmão que ele nunca conseguiu ser. O ano terminou com uma ceia de Natal na casa da minha mãe, já recuperada, onde todos os envolvidos estiveram presentes. Entre pratos típicos e músicas tradicionais, percebi que o ciclo de mágoa havia se transformado em algo diferente. Não amizade, certamente, mas uma aceitação madura de que relações familiares são complexas demais para serem reduzidas a vilões e vítimas. Sentados à mesa, olhei para cada rosto. Minha mãe, sobrevivente de uma batalha muito maior que qualquer drama familiar. Meu pai, silencioso, mas sempre presente. Felipe, carregando seus próprios demônios e inseguranças. Eduardo e Amanda, tentando construir uma família sobre alicerces frágeis. O pequeno Arthur Carlos, inocente de tudo. E Martim, representando possibilidades que nem eu mesma ousava nomear ainda. Quando o relógio marcou meia-noite e os fogos, de artifício, iluminaram o céu de Porto Alegre, ergui minha taça. A família, propus, em todas suas formas imperfeitas. Os olhares trocados ao redor da mesa continham histórias demais para serem contadas em uma noite. Mas havia tempo. Finalmente, havia tempo. No dia seguinte, sentei-me para finalizar os preparativos para Lisboa. A burocracia internacional exigia atenção aos detalhes: visto de estudante, seguro-saúde internacional, documentos acadêmicos traduzidos e apostilados, comprovantes financeiros. A organização sempre foi meu mecanismo de defesa contra o caos, e agora não era diferente. Cada formulário preenchido, cada documento digitalizado, cada e-mail enviado me aproximava um passo da nova vida que escolhi para mim. A passagem marcada para fevereiro parecia tanto um fim quanto um começo. O fim de uma fase de turbulência e dor, o início de um caminho desconhecido, mas promissor. Os livros que levariam meses para serem empacotados e enviados, a gata que ficaria aos cuidados da minha mãe, os pequenos detalhes da mudança que antes me causariam ansiedade agora pareciam apenas parte de uma aventura maior. Em um impulso, abri a gaveta onde guardava fotografias antigas. Encontrei uma de mim aos 6 anos, com tranças e sardas, ao lado de Felipe, na praia de Torres. Nossos rostos infantis sorrindo para a câmera, sem conhecer ainda as mágoas e decepções que o futuro reservava. Coloquei-a numa caixa junto com outras lembranças que decidi levar comigo, não para viver no passado, mas para lembrar de onde vim. Das janelas do meu pequeno apartamento, podia ver o Guaíba refletindo o sol da manhã. O rio que os gaúchos insistem em chamar de rio, mas que na verdade é um lago, uma confluência de águas que se encontram antes de seguir viagem. Água que corre para o mar, sempre em movimento, sempre se renovando, sempre encontrando novos caminhos quando os antigos se tornam intransponíveis. Como eu. Sentei-me na varanda com uma cuia de chimarrão, observando o brilho do sol nas águas, refletindo sobre como a tradição pode ser tanto um porto seguro quanto uma âncora pesada. O chimarrão que me acompanhou em momentos de celebração e de consolo, a bebida amarga que simboliza tanto a hospitalidade quanto a resistência do povo gaúcho, estaria comigo em Lisboa também. Algumas raízes não precisam ser cortadas para que novos ramos floresçam. Aprendi que o verdadeiro controle não está em impedir que coisas ruins aconteçam, mas em como respondemos a elas. A ilusão de que podemos planejar cada detalhe da vida como eu sempre tentei fazer desmoronou com aquele envelope de ultrassom. Em seu lugar, surgiu uma compreensão mais profunda e madura.
A vida é imprevisível, mas nossa resposta aos seus desafios está em nossas mãos. Eu, que sempre tive um plano A, B e C para tudo, que nunca saía de casa sem verificar a previsão do tempo, que mantinha uma planilha detalhada de gastos e economias, descobri uma nova forma de viver. Não abandonei minha natureza organizada, mas aprendi a flexibilizá-la, a deixar espaço para o inesperado, a confiar mais na minha capacidade de adaptação do que nos meus planos meticulosos. Cada reviravolta trouxe dor, mas também crescimento. A traição de Eduardo me ensinou sobre a fragilidade das relações baseadas em expectativas não verbalizadas. A manipulação de Felipe me mostrou como o amor familiar pode ser distorcido por inseguranças não reconhecidas. A doença da minha mãe me lembrou da impermanência de tudo e da importância de priorizar o que realmente importa. O nascimento de Arthur Carlos me deu uma lição de como a vida insiste em florescer, mesmo em circunstâncias improváveis. Cada tradição gaúcha que antes parecia um fardo, os encontros familiares onde perguntas indiscretas são feitas entre sorrisos cordiais, as festividades comunitárias onde status social e aparências são tão importantes quanto a celebração em si, as rodas de chimarrão, onde todos sabem da vida de todos e comentam sem cerimônia, tornou-se parte de minha rede de apoio e recuperação. Porque por trás da fachada, por vezes conservadora e inflexível da cultura gaúcha, há uma força resiliente, uma capacidade de enfrentar adversidades com a cabeça erguida, um senso de comunidade que, mesmo com suas falhas, oferece uma rede de segurança para quem precisa se reconstruir. Nas comemorações do último 20 de setembro, Dia do Gaúcho, participei das atividades com um olhar renovado. Observei as mulheres de todas as idades com seus vestidos tradicionais, os homens com suas bombachas e lenços vermelhos, as crianças aprendendo as danças típicas. Vi beleza onde antes via apenas convenção, vi força onde antes via apenas conformismo. A mesma cultura que por vezes me sufocou com suas expectativas, também me ofereceu ferramentas para superar a adversidade. A determinação do gaúcho, a coragem de enfrentar o desconhecido, a capacidade de recomeçar depois de perder tudo, como tantas vezes nossos antepassados fizeram. Esta é uma história sobre traição, sim, mas principalmente sobre reconstrução. Sobre como, às vezes, precisamos perder tudo o que pensávamos que importava para descobrir o que realmente importa. Sobre como as pessoas em quem mais confiamos podem nos ferir profundamente, mas também sobre como estranhos podem se tornar aliados inesperados. Sobre como o tempo, esse remédio tão subestimado, realmente cura feridas que parecem incuráveis nos primeiros momentos de dor. Enquanto arrumava as malas para uma nova vida, percebi que levava comigo não apenas roupas e livros, mas lições duramente aprendidas, sobre confiança, que deve ser construída e não presumida, que pode ser quebrada e reconstruída, mas nunca será a mesma, às vezes mais forte em sua versão remendada, com cicatrizes visíveis mas firmes. Sobre família, que nem sempre é refúgio, que pode ser fonte de traição e manipulação, mas que também pode ser reinventada e reconstruída com bases mais honestas. Sobre amor, que às vezes chega disfarçado de perda, que pode florescer nos escombros de relacionamentos destruídos, que existe em muitas formas além do romântico. O amor próprio que desenvolvi, o amor maternal da minha mãe mesmo em seus momentos mais frágeis, o amor imperfeito mas presente do meu pai, o amor complicado e distorcido do meu irmão, o amor nascente por uma criança que não tem culpa dos erros dos adultos. Aprendi sobre perdão. Não o tipo de perdão que anula consequências ou restaura relações ao que eram antes, mas o tipo que liberta quem perdoa do peso do ressentimento. Perdoei Eduardo não para absolvê-lo ou para retomar nossa relação, mas para libertar-me do poder que sua traição tinha sobre mim. Comecei o longo processo de perdoar Felipe, não porque ele merecesse, mas porque o ódio ao meu próprio irmão era um fardo pesado demais para carregar pelo resto da vida. Mais importante, aprendi a perdoar a mim mesma, por não ter percebido os sinais, por ter confiado cegamente, por ter demorado a reagir. Aprendi sobre ciclos, como eles começam, como se perpetuam, como podem ser quebrados. O ciclo de desconfiança que meu irmão alimentou desde a infância. O ciclo de mentiras que Eduardo construiu ao redor de si mesmo.
O ciclo de autossacrifício que eu mesma cultivei, colocando sempre as necessidades dos outros acima das minhas. Quebrar ciclos é assustador e doloroso, mas necessário para o crescimento. E, finalmente, aprendi sobre recomeços, que nunca começamos, realmente do zero, porque carregamos conosco tudo o que vivemos. Que cada novo capítulo é influenciado pelos anteriores, mas não determinado por eles. Que temos o poder de escrever nossa própria história, mesmo quando outros tentam tomar a caneta de nossas mãos. O ultrassom que encontrei naquela tarde chuvosa de sábado não foi apenas o fim de um relacionamento. Foi o início de uma jornada de autodescoberta que me levou a lugares que nunca imaginei visitar. Lugares dentro de mim mesma onde a dor se transformou em força, onde a traição abriu espaço para a autenticidade, onde o abandono criou oportunidade para autoconhecimento. Meses depois, ao reler meus diários daquele período sombrio, percebi como minha escrita mudou. As primeiras entradas eram caóticas, manchadas de lágrimas, repletas de perguntas sem resposta, de raiva, de autocompaixão. Gradualmente, as palavras tornaram-se mais firmes, mais reflexivas, mais compassivas, não apenas comigo mesma, mas com todos os envolvidos naquela trama complexa. A professora de literatura que sempre analisou as narrativas dos outros, finalmente, aprendeu a escrever sua própria história, com todas as complexidades e contradições que uma boa personagem merece. No espelho, vi uma mulher diferente daquela professora universitária meticulosa que organizava jantares especiais. Mais forte, mais sábia, mais livre. Uma mulher com rugas novas ao redor dos olhos, algumas de tanto chorar, outras de tanto rir depois de achar que nunca mais riria. Uma mulher que não temia mais o descontrole, porque aprendeu que é justamente nos momentos de caos que descobrimos nossa verdadeira natureza. E enquanto o avião decolava rumo a Lisboa, deixando para trás o solo gaúcho com suas tradições, seu chimarrão e suas histórias, soube que levava comigo o mais importante: a capacidade de recomeçar, quantas vezes fosse necessário, de me reinventar sem perder minha essência, de construir pontes onde antes havia apenas abismos, de transformar finais em novos começos.